Hoje, dia 13 de outubro, a gente está levando ao ar o último capítulo da série Igualdade Ainda Deficiente, que nós aqui da Rádio Sul América Seguros Trânsito produzimos com muito carinho já há 6 anos. E para falar sobre os temas que nós abordamos na temporada desse ano, nós temos uma convidada aqui no estúdio hoje, a socióloga Marta Gil, que é consultora na área de inclusão, vai conversar com a gente. Dá uma boa tarde aqui para o nosso ouvinte, Marta. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem, a gente daqui a pouquinho vai ouvir a reportagem. E para o encerramento da temporada de 2015, a 6ª temporada da série Igualdade Ainda Deficiente, a gente está aqui no estúdio com a Marta Gil, do Instituto Mara Gabrilli. Ela é consultora na área de inclusão. E eu fiquei reparando em você, Marta, enquanto a gente ouvia aqui a reportagem no estúdio também. São relatos muito pesados, né? São relatos que mexem muito com a gente. Porque a que a gente teve, né, que a gente quis mostrar nessa reportagem, a intenção é mostrar que todo mundo, em algum momento, vai depender da acessibilidade. Seja de maneira definitiva, como no caso da reportagem que a gente mostrou, ou temporariamente. Sofrer um acidente, quebrar uma perna, por exemplo, né? Tudo bem, Marta? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O que dizer sobre isso? Você acha que as pessoas têm essa consciência de que de uma hora para outra a vida pode se transformar? Ou você tem a mesma impressão que a gente tem, de que as pessoas simplesmente não enxergam quem tem a necessidade de um cuidado a mais, de mais acessibilidade? Ana, eu acho que as pessoas têm dificuldade para enxergar e por uma razão, não é por maldade, né? Mas é por falta de informação, de não saber o que fazer. Né? Então, se você vê, e não são só as pessoas com deficiência física, isso vale para cego, isso vale para pessoa surda, isso vale para uma pessoa que tenha síndrome de Down ou alguma deficiência intelectual, né? A gente não sabe o que fazer, então brinca de avestruz, né? Faz de conta que não está vendo e esconde a cabeça, porque quer ajudar e não sabe como. Então, a importância de séries como essas, de depoimentos como esses é enorme, né? Eu só queria acrescentar uma coisinha, a gente precisa de acessibilidade a todo momento, independente de uma deficiência ou não. Uma moça grávida, no fim da gravidez, principalmente no fim da gravidez, com aquele barrigão, né? Ela vai precisar de muita acessibilidade, nenhuma deficiência, é uma coisa linda, né? Mas ela vai precisar de acessibilidade. Uma criança pequena, alguém que esteja empurrando um carrinho de bebê. A gente tem muitas situações da vida diária que precisam de acessibilidade. Aos poucos, acho que essa consciência começa a aparecer. Quando você fala em falta de conhecimento, você acha que isso está mais atrelado a uma questão de educação ou para a gente não conviver tanto com essas pessoas que têm deficiência, principalmente? Porque muitas têm até dificuldade para ir à rua, para trabalhar, para fazer uma faculdade, né? A gente não vê com tanta frequência pessoas assim. A gente não vê. E aí a gente fica naquele enigma Tostines, né? Você não vê, elas não existem. Quando elas aparecem, você não sabe o que fazer, né? Então, ainda tem muita invisibilidade, né? Tá melhorando muito. Eu sou super otimista, não só otimista, mas assim, eu tô nessa área há muito tempo. E além de estar nessa área, eu tenho uma vivência familiar, né? Uhum. Então, a minha experiência mostra isso, né? Como isso mudou, né? E mudou no que você disse, no que você fala em relação ao respeito a essas pessoas ou a inclusão delas mesmo? Ao respeito, à visibilidade, à inclusão, né? Vocês fizeram há um tempo atrás uma série super bacana da acessibilidade nos shopping centers, sim, né? Que eu acompanhei. Eu sou jurássica. Eu sou fã da rádio, ouvinte, eu sou super fã da rádio. Adorei o convite. Então, o shopping center foi dos primeiros lugares a ser acessível. E aí essas pessoas começam a aparecer, né? Então, eu acho que quanto mais elas aparecerem, quanto mais elas ficarem visíveis, mais vai ficar uma coisa natural. Ótimo. Já já a gente volta a conversar, então. Vamos fazer uma pausa para a gente falar sobre a condição das rodovias. Sou deficiente visual. Quero dizer que gostei muito dessa última reportagem do Igualdade Ainda Deficiente. Eu já nasci com essa deficiência visual e sei o quanto é difícil andar por São Paulo, se locomover por qualquer lugar. Mas eu quero dizer que eu enfrento tudo com bom humor. Eu sei que para quem adquiriu é mais difícil de aceitar, mas vamos em frente, galera. A vida não para, temos que continuar mesmo com uma deficiência. Beijo. Pois é, obrigada, viu, Juliano, pelo seu comentário. A vida não pode parar, a gente tem que dar um jeito de não deixar parar mesmo, nem sempre é fácil.
Mas ao longo, né, das reportagens que a gente fez aqui da série Igualdade e Deficiente, a gente conheceu muitas pessoas com uma força de vontade impressionante. Gente que não aceitou, o não dá, não, eu não consigo fazer, ai, mas é muito difícil, não aceitou isso como resposta e foi atrás. Isso foi o que motivou muito a gente também a continuar com todas as reportagens, tanto que a gente está no 6º ano, né? E no encerramento da temporada desse ano, a gente está aqui no estúdio com a Marta Gil, do Instituto Mara Gabrilli, consultora na área de inclusão. A gente falava agora há pouco, Marta, sobre a visibilidade. Eu até notei aqui a palavra que você usou, que a gente não vê, não convive tanto com as pessoas que hoje têm deficiência. Como é que a gente faz para deixar essas pessoas mais visíveis à sociedade? O que está faltando, na sua opinião? Eu acho que está faltando deixar a cidade mais acessível, porque a cidade tem uma deficiência. Muitas vezes a deficiência não está só nas pessoas, né? Se eu tenho uma calçada super bacana, em boas condições, com guia rebaixada, com semáforo sonoro, enfim, se eu tenho com o mobiliário urbano, né, todo direitinho, a pessoa tem uma deficiência, claro, mas a acessibilidade vai minimizar os efeitos, né? Será que falta um pouco de interesse também? Porque uma coisa que a gente percebe desde o começo da série é que lei existe aos montes para proteger o deficiente físico, o deficiente de qualquer maneira. A calçada, a questão da calçada que você comentou, das rampas, de tradução em libras, auxílio em aeroporto, transporte público. Mas o cumprimento da lei é outra conversa, né? É outra conversa. E as empresas, o próprio poder público não é cobrado por isso, né? Ele é cobrado, mas acho que não tão fortemente como deveria, né? Sim, nós temos, o Ministério Público trabalha com isso, enfim, tem multas. A nossa legislação é super bacana, Ana. O que falta é as próprias pessoas se apropriarem dos seus direitos, né? E o poder público. E eu acho que agora está entrando um outro componente que imagino que vai facilitar, que é a questão do consumo. Aos poucos, as empresas, principalmente, estão se dando conta que pessoas com deficiência são consumidoras. Sim. E a linguagem do bolso fala alto. É mesmo? Então, a gente está vendo o mercado se voltar para a pessoa com deficiência. Tá, porque a gente tem um número grande de pessoas com deficiência, muitas estão trabalhando, e mesmo que não trabalhem, são consumidoras. Elas usam sabonete, shampoo, roupa, sapato, enfim. E quando elas vão para o mercado de trabalho e têm um salário, né, elas vão consumir mais ainda. Ninguém quer ficar em casa assistindo televisão, por mais gostoso que seja, né? Uma vez ou outra, sim, uma vez ou outra é uma delícia, mas não é sempre. E quando a gente fala que o mercado está se voltando, a gente fala em acessibilidade do espaço físico para receber essas pessoas, ou de produtos especiais também para o deficiente. Mais do que isso, além do espaço físico, produtos. Então, para dar uma ideia, a gente tem uma estimativa da Honda, que é uma montadora de veículos, 7% do faturamento da Honda vem dos carros adaptados. É bastante coisa, É né? bastante coisa. Nenhuma empresa desdenha uma fatia de 7% do mercado. Você tem cadeirantes. O cadeirante, ele vai precisar de cadeira de roda, ele vai precisar de almofadas, e almofadas próprias. Não é aquela almofadinha que a gente tem no sofá da sala. São almofadas com tecnologia. Ele vai precisar de roupas adaptadas. Não dá para você ficar o dia inteiro, todos os dias, numa cadeira de roda usando calça jeans. Impossível. Né? Além disso, porque vai machucar, vai fazer escara e tal. Muitas vezes o zíper machuca, o botão machuca. Então, nós já começamos a ter um mercado de moda para pessoas com deficiência física. Tem um concurso que a Prefeitura de São Paulo promove, né, de pessoas interessadas em desenhar roupas para pessoas com deficiência, inclusive. É o governo do estado. O governo do estado. Mas não é só aqui em São Paulo. A Santa Catarina está na 3ª edição de um concurso também. Né? Então, a gente está vendo todo o mercado aparecendo, brinquedos mostrando meninas e meninos, bonecos com algum tipo de deficiência. Então, nós temos o mercado e eu acho que
essa linguagem vai falar bem alto. Agora, isso que você falou é interessante porque as empresas hoje, até hoje, né, depois de anos já da lei de cotas, reclamam que é muito difícil de preencher as cotas que estão lá disponíveis e contratar pessoas com deficiência. Alegam vários motivos para isso. A dificuldade que as pessoas têm para chegar à empresa, a falta de preparação do próprio candidato a vagas. Isso está mudando também? Esse cenário está começando a melhorar? Certamente, certamente. Está mudando. A questão do transporte ainda é uma questão, né? Há cidades que têm mais transporte, outras que têm menos, mas a gente tem o Sistema S que está fazendo um trabalho maravilhoso, né, de qualificação. Para dar uma ideia, o Senai do Estado de São Paulo, o ano passado, teve 8.500 matrículas de pessoas com todos os tipos de deficiência. Não é o ideal, mas 8.500 também não é um número desprezível. De jeito nenhum, é um número bem alto. Sim, e a gente sabe da excelência da formação do Sistema S. Então, tem um pouco de verdade e um pouco de falta de conhecimento. Talvez uma dificuldade que as próprias empresas colocam para contratar essas pessoas? Sim. Porque muitas empresas ainda estão fixadas na visão antiga da pessoa com deficiência, né? Aquela pessoa que precisa, que é incapaz, que é inválida, né? E a pessoa com deficiência cada vez mais está mostrando que ela tem garra, que ela vai atrás. As estatísticas do MEC estão mostrando que a escolaridade delas está aumentando muito, significativamente. É uma curva em ascensão. Então, o cenário está mudando e a gente precisa atualizar o nosso discurso. Que excelente. Em São Paulo, todos os anos acontece a Reatec, que é a maior feira da América Latina de tecnologia, né? Em acessibilidade. E é a grande feira e uma das únicas, né? Ou única que a gente tem em São Paulo, com um alcance tão grande, uma divulgação na mídia, inclusive, tão grande. O setor de tecnologia, inclusive, que é muito importante para garantir mais conforto no dia a dia dessas pessoas, ele tem crescido? A gente tem visto pouca divulgação dele? Como que está o andamento dele? Ele tem crescido, né? Agora, em novembro, vai ter uma feira grande de tecnologia aqui em São Paulo, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nem sempre não tem a mesma visibilidade da Reatec, mas está crescendo. E a tecnologia é uma grande aliada, né? Cada vez mais a tecnologia está diminuindo o impacto da deficiência. E o acesso a essa tecnologia tem aumentado também? Porque, a preocupação que todo mundo passa em todos os setores em relação ao custo, né, de vida e o custo da tecnologia. Muito do que é vendido aqui para o deficiente, seja uma cadeira de rodas mais leve ou algum tratamento que ele esteja fazendo, muito disso é pago, é contabilizado em dólar, né? Então tá caro para todo mundo, tá piorando para todo mundo. Como é que fica a situação do deficiente? Tá, nesse momento tudo que é importado está caro, além do que os impostos de importação representam quase 100% em cima do preço. Então, e produção nacional a gente tem pouca ainda? Tem, mas está crescendo. A gente tem alguns centros de produção, um deles muito grande em Campinas, né? Para produção de tecnologia. Há outros também, né? Mas é um caminho para produzir. Há várias startups, né, nessa área. E tem muita coisa também de tecnologia, principalmente de software, que é mais... são coisas de graça. Há software de graça. A gente abordou isso em um dos capítulos da série, de aplicativos que as pessoas conseguem baixar no celular e cadastram lá. Eu fui nesse lugar... E é acessível de tal maneira e tem problemas em tal área. Isso está se tornando bastante popular também, né? Mas eu falo também de softwares. Tem um software, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, o NVDA, que é totalmente grátis. E ele tem uma boa qualidade, ele é portátil. Então, você não precisa instalar o software no computador. Você leva ele no pendrive. Espeta em qualquer saída USB e pronto, você tem acesso. A gente tem um outro software que tem um custo super... acessível, né? Que é o F123, que foi desenvolvido no Paraná por um rapaz cego, Fernando Botelho, né? Que foi perdendo a visão e percebeu a importância, tal. Então, o F123 para pessoas com deficiência visual é fornecido gratuitamente e para as empresas ele é oferecido por um preço super em conta. Legal, para estimular a contratação de pessoas. Sim, né? Exatamente, porque ele viu a importância de ter acesso à tecnologia para o mercado de trabalho.
Muito legal. Agora são 2h42. Vamos voltar para nossa conversa aqui com a Marta. Eu quero agradecer aos ouvintes que estão entrando em contato, dizendo que estão ouvindo aqui a entrevista. Eu acabei perdendo o nome do ouvinte que comentou que esses dias viu pela primeira vez um táxi, uma doblô, com a rampa, né? Um táxi adaptado. A gente já falou tanto sobre isso aqui. A frota, né, de táxis adaptados ainda é muito pequena, muito aquém do que os próprios cadeirantes, inclusive, reclamam que precisariam, né? Foi o Michel, estava procurando aqui, achei o nome dele. A gente está com a Marta Gil, que é do Instituto Mara Gabrilli, consultora na área de inclusão, falando sobre o último capítulo da série Igualdade Ainda Deficiente. Vamos falar sobre tudo que a gente abordou na série ao longo desse ano. Eu queria te perguntar, Marta, em relação à questão do esporte como forma de reabilitação, né? Ele ainda é visto como uma das principais maneiras, se não for a principal maneira de reabilitação e sociabilização também do deficiente. De que outras maneiras que a gente poderia fazer para trabalhar com o deficiente para que ele se inclua na sociedade de novo? E não só a questão do trabalho, a questão de ser aceito e se aceitar também, né? De conseguir se encaixar e sentir que pelo menos a barreira do preconceito ele conseguiu vencer. Eu acho que, o esporte, inegavelmente, é muito importante, né? Não só o esporte de alto rendimento, mas a própria atividade física, para manter, para recuperar atividades, funções e tal. Sim. Mas eu acho que a arte e a cultura também são muito importantes. E aí a gente tem recursos de acessibilidade super bacanas, né? Por exemplo? Por exemplo, a audiodescrição, né? A audiodescrição começou, a gente achava que ela era bacana para pessoas com deficiência visual, e realmente ela é, né? Mas, na verdade, à medida que a gente vai usando, vai descobrindo outras funções. Daí é um bombril, tem 1001 utilidades. Então, a audiodescrição serve também para pessoas idosas, para pessoas disléxicas, para pessoas com deficiência intelectual, né? E a audiodescrição significa nas cenas sem som, ou sem som não, mas sem diálogo, né? Ela faz uma descrição. Né? Porque quando o mocinho beija a mocinha e é um pôr do sol e o violino toca, a pessoa com deficiência visual dançou. O que está acontecendo? Né? Pois é, exatamente. Então, aí entra a audiodescrição. E sabe que a gente fez um capítulo exclusivo sobre isso, sobre diversão, sobre lazer, porque foi aquilo que você falava até um pouco mais cedo, né? O deficiente físico também é consumidor, também gasta dinheiro, também quer se vestir bem, comprar sapato, comprar maquiagem, fazer de tudo, inclusive se divertir. E a gente acompanhou cadeirantes para fazer as mais diversas coisas. Ir ao museu, né? Nós fomos à Pinacoteca do Estado, lá no centro, que tem uma área bem adaptada, inclusive tem uma exposição para deficiente visual. Sim. Porque quando você entra em museu, não é o ideal que você encoste nas obras de arte. Lá não. Há uma parte de uma exposição que é só para isso, é uma experiência tátil, né? E foi uma coisa muito emocionante. O rapaz que foi lá com a Débora Mendonça era cego, e para ele foi um momento incrível, né? A gente foi também com um cadeirante no estádio do Palmeiras, na Zona Oeste. Dentro do estádio foi um espetáculo. Agora, para entrar no estádio, ainda bem que o André estava com ele. O André é grande, forte, levantou a cadeira para passar por uns buracos, senão o rapaz não ia conseguir chegar, né? Então, a parte cultural de São Paulo ainda está muito aquém, pelo que a gente conseguiu perceber, do que o deficiente precisa, né? Inclusive, na questão da audiodescrição também, né? A gente acompanhou um jovem, a Larissa Calderari foi com ele até um shopping na Zona Oeste de São Paulo. Ele queria ir ao cinema e não tinha condição, porque ele não conseguia assistir ao filme e também não tinha a opção da audiodescrição. Sim, ainda não é, a audiodescrição ainda não está em todos os filmes, em todos os cinemas. Sim. Né? Mas ela está aumentando e a gente tem algumas formas de oferecer a audiodescrição. Você tem a audiodescrição presencial, que você tem um audiodescritor numa cabine, como aquelas cabines de tradução simultânea, né? Mas a gente já tem alguns softwares que permitem que a pessoa acesse a audiodescrição por tablets, no shopping a Freicaneca já tem. Então, a gente já tem algumas salas com algumas outras opções também. Não é o ideal, mas está aumentando. O acesso à cultura hoje ainda é mais limitado por essas situações que a gente falou? Por exemplo, eu sei que naquele museu eu consigo ir e aproveitar a estrutura que está lá dentro, mas eu não consigo chegar lá.
Sim, ainda temos todos esses problemas de acesso. A cidade é deficiente, né? Uhum. Muitas vezes a questão não está na pessoa, a questão está muito no que a cidade deixa de oferecer. E né? na maneira como a adaptação é feita também, a gente pode falar isso, né? A gente ouviu agora há pouco o capítulo que está, inclusive, no facebook.com/Rádio Sul América Trânsito, e um dos nossos entrevistados disse que foi tentar passar com uma cadeira de rodas, teve uma dificuldade ali, mas entrou na rampa. Aí no fim da rampa tinha um poste. Você faz o quê para passar com a cadeira, né? Se colocaram a rampa, obviamente o poste não podia estar ali, ou a rampa não podia estar naquela posição, tinha que estar de um outro jeito. Não, é uma Mas parece loucura. que fazem sem prestar a mínima atenção, né? Às vezes a gente tem a rampa de um lado da rua, a pessoa desce, atravessa a rua e não tem a rampa do outro lado. São situações, a gente recebe fotografias, né, completamente inacreditáveis. Você acha que é montagem e não é, a vida como ela é. Falta muito ainda para os nossos, para o poder público, né? A maior parte das reclamações que a gente recebeu, que a gente ouviu ao longo desse ano, inclusive, foram de calçadas, né? É a experiência que vocês têm também? Sim. As calçadas. Porque a calçada é o que viabiliza, né? É onde a vida social acontece. Quando as cidades começaram a se organizar na Idade Média, começou a aparecer a calçada, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas transitam. Sem calçada, não tem cidade. E aí tudo fica parado, né? E tudo fica parado. E o direito de ir e vir dessas pessoas fica completamente inutilizado, né? Infelizmente. Infelizmente. Vamos voltar nesse assunto já, só antes aquela pausa, tá, Marta, pra gente falar das estradas. Agora são 2h53, aproveitar os nossos últimos minutos aqui com a Marta Gil, que está nos acompanhando desde o comecinho dessa hora. Ela é consultora na área de inclusão e está falando com a gente sobre acessibilidade em São Paulo. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão das calçadas, né? Que atrapalha a vida de todo mundo, na verdade, né? A nossa e a de todo mundo. Na sua opinião, tem algum tipo de deficiência que você percebe até no seu dia a dia mesmo, que ainda está mais difícil de a gente conseguir incluir essas pessoas no dia a dia, no trabalho, na sociedade de modo geral? Eu acho que seriam as pessoas com deficiência intelectual. Intelectual. Uhum. Mas por que isso? Faltam espaços profissionais até preparados para trabalhar com essas pessoas, para educá-las? Sim, e tem acho que a nossa sociedade, né, valoriza muito o intelecto, né, e uma forma de entender o intelecto, e a gente agora começa a aprender que o nosso cérebro é muito mais bacana, é muito mais plástico, e que a gente tem uma capacidade de aprender, que aquele bendito numerinho do QI não vale mais nada, e que nós temos possibilidades de aprender o tempo todo. Há empresas que estão contratando pessoas com deficiência intelectual e que têm tido ótimos resultados, inclusive em termos de produtividade da empresa. A empresa tem que ter, a empresa não é filantrópica, ela tem que ter lucro. Claro. Né? A gente tem um estudo publicado esse ano pela McKinsey, que é uma das consultorias internacionais mais respeitadas, né? Mostrando que a presença de pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, traz vários e vários benefícios e vantagens mesmo para a empresa, né? Em termos de ambiente, de clima institucional e de produtividade. Fantástico. No 7º capítulo da série, a gente abordou a educação. O percurso para a escola, né, que muitas vezes dá um trabalho danado para os pais, e como a própria escola recebe, né, essas crianças. E uma das mães contou aqui para a gente que teve que trocar o filho de escola 2 vezes porque a criança começou a ficar deprimida, porque não aprendia, né, não conseguia acompanhar o ritmo dos colegas. Criança tem muito de fazer brincadeira, né, o famoso bullying, muitas vezes nem percebe o quanto isso é ruim para a criança. Na sua visão, as escolas de São Paulo, não só as públicas, as particulares também, têm evoluído na aceitação e no acompanhamento dessas crianças? Ana, a gente tem de tudo. A gente tem escolas públicas e privadas que têm ótimas experiências, que têm conseguido coisas fantásticas, e temos escolas públicas e particulares com muitos problemas. Né? Mas não dá para generalizar. O que há cada vez mais é uma consciência do direito à educação. E também a consciência e a comprovação que a hora que eu tenho uma criança com deficiência na sala, se a professora se prepara e se ela se empenha e vai trabalhar, vai buscar recursos didáticos, tal,
todos os alunos vão ganhar. Não é assim, eu vou fazer uma aula para o Joãozinho e uma aula para o resto da sala, né? É todo mundo andar do Todo mesmo mundo jeito, andar, né? e aí o ensino vai ficando mais concreto. E quando fica mais concreto, todos saem ganhando. Colocar as crianças misturadas, então, Sim, até a para os pais. inclusão. Para os pais que às vezes procuram uma escola especializada, uma escola que lida só com os deficientes, isso é o aconselhado? Ou depende? Eu acho que depende muitíssimo, mas em 99,9% dos casos eu sou a favor da inclusão. De misturar todo mundo, né? De misturar todo mundo. A gente tem leis que garantem esse acesso, né? E o que a gente sabe é que todos saem ganhando. Mesmo que se essa criança com deficiência não aprender tanto quanto o outro, e é difícil sempre medir de verdade, né? O quanto que ela aprendeu, todos os coleguinhas também estão preparados para a vida. Eles vão encontrar essas pessoas no mercado de trabalho, na rua, cada vez mais, né? Então a gente são pessoas como nós, né? Essa que é a visão que falta, sim, né? Sim, não são marcianos, são todos terráqueos. Exatamente. Agora, a gente conheceu várias pessoas fantásticas ao longo desses anos, Marta, que ou acabaram sofrendo um acidente e hoje dependem de uma cadeira de rodas. A gente entrevistou o Júlio, que foi jogador de futebol, teve um problema de saúde, ficou cego e usa a habilidade dele que ele tinha em campo para jogar, para ensinar o cego a atravessar a rua, a andar pela calçada, uma coisa fantástica, né? E a gente percebe que muitos acabam fazendo isso, fundando ONGs. Hoje, qual que é a participação dos deficientes nisso e das ONGs também na assistência que é oferecida ao deficiente físico? É maior do que a do poder público? Não sei dizer se é maior, mas está sendo cada vez, está crescendo mais, né? A gente tem um lema na área da deficiência que é nada sobre nós sem nós. Então, se eu estou falando de deficiência, eu preciso ter as pessoas com deficiência falando também, lutando tendo um protagonismo, né? Protagonismo é isso. E os deficientes estão conseguindo fazer cada vez mais isso? Cada vez mais, certamente. Isso é muito legal. Marta, obrigada por conceder uma horinha do seu dia aqui pra gente, tá? Foi um prazer te receber e conversar contigo. Imagina, espero que a gente possa repetir a experiência. Muitíssimo obrigada. Foi uma delícia, uma honra. E eu queria dar muitos parabéns. É muito importante esse tipo de informação que vocês passam. Obrigada. A Mara Gil é do Instituto Mara Gabrilli, consultora na área de inclusão. Ficou uma hora aqui com a gente no estúdio. E a reportagem da série Igualdade da Deficiente de hoje está lá no facebook.com/Rádio Sul América Trânsito. Até uma próxima.